Está aberta a presente sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Informamos aos senhores e senhoras que esta sessão está sendo realizada com base no nosso regimento interno e por iniciativa do nosso companheiro deputado Adão Xavier, que solicitou a realização desta sessão nesta data. Quero informar, inclusive, aos senhores e senhoras que, normalmente, a nossa sessão é realizada à tarde, está sendo realizada à tarde, em deferência ao deputado Adão Xavier e a todos os evangélicos de nossa cidade. Abrimos a sessão e estamos realizando a sessão pela manhã, porque já não tínhamos mais datas disponíveis na agenda para a realização à tarde, mas não poderíamos deixar de realizar esta sessão. Quero solicitar ao deputado César Lacerda que conduza à mesa os nossos convidados, iniciando o convite para compor a mesa ao senhor pastor, representante das igrejas Assembleias de Deus de Madureira, Joel Moretti. Solicito também que venha compor a mesa o senhor representante do Conselho de Pastores do Distrito Federal, pastor Renato Andrade. Convido também para compor a mesa o senhor pastor da Igreja Batista Central e cidadão honorário de Brasília, pastor Severino Vilarindo Lima. Convido também para compor a mesa o senhor pastor da Igreja Assembleia de Deus de Brasília, pastor João Antônio de Miranda. Convido também para compor a mesa o excelentíssimo senhor, autor do requerimento desta sessão, deputado Adão Xavier. Convido as senhoras e senhores presentes a se colocarem em pé para acompanharmos a execução do hino nacional brasileiro pela Orquestra Sinfônica de Ceilândia, sob a regência do maestro Félix.
Neste momento, ouviremos as palavras do autor do requerimento desta sessão e do estabelecimento da lei que criou o Dia do Evangélico. O excelentíssimo senhor deputado Adão Xavier. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, deputado Geraldo Magela, senhor pastor representante das Igrejas Assembleia de Deus de Madureira, Joel Moretti, senhor presidente do Conselho de Pastores do Distrito Federal, pastor Renato Andrade, senhor pastor da Igreja Batista Central e cidadão honorário de Brasília, Severino Vilarindo Lima, senhor pastor da Igreja Assembleia de Deus de Brasília, João Antônio de Miranda, senhoras e senhores aqui presentes, gostaria de dizer que hoje é um dia especial todos os dias são especiais para nós, para a família, principalmente a família evangélica. Mas, do modo geral, hoje, esse ano marca um novo caminho na vida da família evangélica. Pela primeira vez, é aprovada uma lei, que essa lei para Brasília mexe com todo cidadão e todos terão que, quer queira ou quer não, de uma forma ou de outra, terão que falar a palavra evangélica. Esse feriado, ele traz essa possibilidade. A gente fica até sem palavras, né? Acho que hoje a gente é um momento assim muito gratificante na nossa vida, em saber que Deus nos deu, através desse mandato, o poder de fazer leis, o poder de mudar o destino de uma cidade, o poder de entrar na história de uma cidade. Isso, para mim, é gratificante. Esse é um momento extremamente importante para a comunidade evangélica do Distrito Federal. O reconhecimento de toda a sociedade ao povo que dedica a sua vida a Deus e a divulgação de sua palavra. A história do cristianismo está repleta de mártires, homens e mulheres, que em nome da obra do Senhor sofreram toda a sorte de perseguições, humilhações, quando não morreram em nome da fé. Como estes, no plenário desta galeria, estão repletos de pessoas que, não chamadas ao sacrifício, emprestam a sua vida ao Senhor, trabalhando incessantemente para o reino de Deus. Quantas lições importantes, tantos desses irmãos e irmãs já a mim ministraram. Quanto eu aprendi, quanto cresci na fé. E como pessoa, por haver recebido a graça divina de poder conviver com todos vocês. Essas pessoas que, desde 1978, eu tenho o prazer de conviver. Pessoas como o pastor Antônio Inácio, aqui representado pelo pastor Joel, pastor de 75 anos, que tem uma história em Brasília. Pessoas como pastor Vilarino, que hoje é considerado, que tem o título de cidadão honorário de Brasília, que tem uma história de luta em prol do evangelho nessa cidade. Pessoa como o pastor Osival,
que está viajando, mas está aqui o pastor João Miranda representando. Pastor João Miranda, nós se conhecemos ainda quando ele serviu o quartel. E de lá para cá eu tenho acompanhado a sua vida, ainda de jovem, e realmente a gente pode ver o carinho, a dedicação e o trabalho que ele tem exercido ao longo dos tempos nessa vida cristã. Mas eu também não poderia deixar de mencionar algumas pessoas aqui da nossa nossa amizade mais próxima. Todos a gente tem aquela amizade, mas tem alguns que a gente se destaca devido a uma história de trabalho juntos. Temos aqui, gostaria até de destacar aqui, está ali o pastor Alfredo, da Ceilândia Sul. Pastor Alfredo, um homem que também, desde a minha juventude, tem acompanhado o seu trabalho, a sua dedicação e, acima de tudo, o seu crescimento espiritualmente, o crescimento do seu ministério. Pessoas que eu não poderia deixar de mencionar, pessoa como o pastor Neemias, que tem também uma história nessa cidade. Pessoas aqui presentes, como o pastor Silas, nosso grande amigo e companheiro lá da M-Norte. Josué, que eu costumo dizer ele, o poderoso nas batalhas. Pessoas como o pastor Mazon, da M-Norte também. Pessoas como Figueiredo Paranaguá, da Rádio Redentor, o pastor Arnaldo, que tem uma história devido aos seus cabelos brancos. Né? Pessoas que jamais a gente pode esquecer, como o pastor Félix, do Paranoá, como o pastor Antão, aqui presente. Enfim, são inúmeras as pessoas que eu poderia citar aqui, que nós temos alguma coisa em comum durante essa trajetória. Se eu for falar o nome de todos aqui, acho que a gente vai passar o tempo todo só falando o nome. Mas eu gostaria de deixar aqui um reconhecimento da Câmara Legislativa à família evangélica de Brasília. Porque antes, muitas vezes, nós não éramos nem reconhecidos. Mas hoje nós passamos a fazer parte da história de Brasília e começamos a mudar a história. Hoje, nós temos uma data comemorativa. Alguém pode dizer, mas para nós todas as datas é comemorativa. Sim, mas essa data é especial, porque é uma lei que muda a paz da cidade e que coloca em Brasília um feriado. Existia no calendário do Distrito Federal somente uma vaga. E se essa vaga não fosse nós, seria de qualquer um outro. Eu achei por bem ser da família evangélica, que representa hoje, como eu já disse, 22% da população de Brasília. Graças a Deus por isso. Queria também aqui, não poderia também deixar também de registrar o pastor Jorge, da Igreja do Monte, pastor Antônio Nascimento, doutor Domingos, representando aqui o senador Arruda, né? Para nós é uma grande alegria. Pastor Daniel, aqui presente. Pastor Mariano, está aqui presente também. Mas tem uma pessoa que eu gostaria de dedicar o nosso abraço, o nosso carinho especial. Foi um dos meus primeiros, acho que meu segundo pastor, vamos dizer assim. E eu gostaria que ele ficasse de pé. Eu não vou nem dizer o nome dele, ele vai ficar de pé, quer ver? Ali. Eu gostaria de pedir uma salva de palmas para ele. Enfim, todos os outros que estão aqui, muitos aqui, eu gostaria até de pedir perdão ao restante, mas são muitos e a gente tem muita coisa ainda pela frente. Lembro-me de alguns momentos em especial em nossa trajetória. A luta pelos terrenos das igrejas. Para quem não sabe, nós conquistamos até hoje. Isso também marca
a história do... Porque nunca no Brasil se conseguiu nenhum governo, e nem haverá nem mais um governo que vai acontecer isso, mas até hoje passou pelas minhas mãos o processo em processos 102 terrenos de igreja. Graças a Deus. 102 terrenos de igrejas, 102 igrejas abriram as suas portas, cresceram e se expandiram. E eu tive o prazer, o privilégio de ajudá-los a conquistar esses terrenos. A luta do louvor grandioso que todos elevamos ao céu quando os conseguimos. Das bênçãos que fomos recebendo dia após dia. A glória de Deus seja dada. Pois somos cerca de 22% da população da capital da República. Quantas lutas todos aqui estão empreenderam para que, nesse instante, pudéssemos reunir na Casa Legislativa para recebermos da sociedade do Distrito Federal, representada pelas autoridades aqui presentes, esta homenagem. Ao apresentar o projeto que transformou em feriado o dia 30 de novembro, dia do evangélico, não foi apenas a minha assinatura com ele, mas a certeza de que o Senhor obtinha mais uma vitória em arregimentar o seu povo. Aquela assinatura foi objeto da tradução de um pensamento que sempre carrego comigo, o de que as minhas atitudes têm que ser as mais medidas e analisadas do que a de todos, pois elas representam publicamente nossos irmãos na fé. Ao ver esta lei promulgada, confesso que me emocionei. Orei ao Senhor agradecendo e comprometi-me novamente com Ele em procurar trilhar os seus caminhos e não me afastar da verdade. Quero aqui registrar a minha alegria, pois ao adentrar na lida política, mais o fiz como consequência de uma busca incessante que adotei para a minha vida, de que é servir ao Senhor, e tenho procurado fazê-lo com consciência e honestidade. Louvo aqui o trabalho do Conselho de Pastores do Distrito Federal, das convenções, dos ministérios, entidades congregadoras das nossas lideranças maiores, que, com suas informações, orientações e orações, muito têm me auxiliado em nossas ações parlamentares. Assim como manejar a Associação do Povo Evangélico, pelas mesmas razões. O dia do Evangélico, dia 30 de novembro, nas visitas que faço diariamente às igrejas evangélicas do Distrito Federal, muitos irmãos e irmãs perguntam-me, irmão Xavier, por que dia 30 de novembro? Ocorre que no dia 30 de novembro de 1956, reuniram na Cidade Livre, hoje, Núcleo Bandeirante, 5 pastores. E esses pastores fizeram a primeira oração, a primeira petição a Deus, que trouxesse a bênção sobre Brasília e nunca deixasse que a idolatria predominasse nessa cidade. Por isso, dia 30 de novembro, dia 30 de novembro. Cremos que muitas outras datas foram merecedoras desta referência, e nada mais justo que o Senhor, Criador de todas as coisas, sob cuja misericórdia vivemos, merece um dia especial através do povo que o serve. Aprovada por todos os deputados desta casa, essa lei, acima de tudo, não é obra pura e simples dos homens, mas da graça de Deus, que concede à sua gente esta benesse, o dia do evangélico. Peço nesse instante uma bênção especial ao Senhor para os nossos governantes, para os deputados dessa casa, para os servidores da Câmara Legislativa, para os profissionais da imprensa que aqui trabalham. E então, na condição de frutos desse amor, gostaríamos de ouvir palavra
muito mais importante do que esta, desse deputado. Uma palavra sobre a qual muito tenho meditado, na medida em que em todos os meandros da política, o meu mandato, o meu cargo, a minha vida, nada será sem a graça e a divina misericórdia do Senhor. E se, por um acaso, foi incapaz de amar, eu queria ler aqui, Coríntios 13. O amor é o dom supremo. Ainda que eu falasse as línguas dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, e não ufama, e não ensoberbece. Não se conduz inconvenientemente, e não procura os seus interesses. Não se desespera, e não se ressente do mal. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. O amor é tudo na nossa vida. Continuo firme no meu propósito de nunca usar a minha fé para fazer política, mas dedicarei o meu mandato, a minha vida, para divulgar a palavra. Para mim, viver é o Senhor, que é o meu Criador, o meu Redentor e o meu Salvador. A paz do Senhor para todos. Muito obrigado. Neste momento, eu quero pedir licença aos integrantes da mesa, a todos os deputados e a todos os presentes, para me ausentar desta sessão para cumprir compromisso externo e justificar aos senhores e senhoras esta nossa saída, mas, ao mesmo tempo, deixar aqui uma palavra de respeito, de amizade e de consideração a todo o trabalho de evangelização feito pelos senhores e senhoras. Tive a oportunidade, desde a legislatura passada, de conviver aqui nesta casa com parlamentares evangélicos que nos deram, além da honra da convivência, o prazer do aprendizado. Eu, que sou católico de formação, minha família formada e educada na Igreja Católica, tive experiências das mais agradáveis. Eu sou do interior de Minas Gerais, onde há alguns anos, a minha honrada e honrosa cidade de Patos de Minas, onde há muitos anos, quando criança, nós, formados na Igreja Católica, muitas vezes com aquele preconceito, aquela desinformação, que era característica, naquele momento, da falta de informação de modo geral,
éramos educados pelo preconceito e achávamos que tínhamos que adotar uma única religião. E só podia acreditar em Deus aquele que fosse católico. E quem não fosse, estava no caminho errado. Eu tive uma graça divina de trabalhar com uma pessoa que me ensinou muito na vida. Me ensinou principalmente que nós podemos errar. E erramos muito. Mas que nós temos que tentar errar o mínimo possível na busca da justiça. Que a justiça é essa sim. É um dom que nós devemos cultivar o máximo que conseguirmos. E esta pessoa, ainda em Patos de Minas, eu como profissional ali trabalhando, me ensinou muito mais coisas. Eu hoje tenho esta pessoa que mora na cidade de Araguari, que eu faço questão de citar aqui o nome, o senhor Aquileu Dias da Silva, é um evangélico. E eu pude então, na convivência, no dia a dia, em momentos os mais distintos, romper as barreiras da desinformação, que é a chaga maior do preconceito. Hoje, continuo católico, mas me considero ecumênico, porque entendo que acima de tudo está a possibilidade de trabalharmos pela fé que cada um de nós tem. E que esta fé, esta sim, nos une a todos, independente da igreja que frequentemos. Então é exatamente neste espírito que eu tive aqui a convivência com parlamentares que poderia citar um a um, das mais diversas orientações religiosas, mas também aprendi muito com os parlamentares evangélicos, por parlamentares e por pessoas. Aprendi também com outros parlamentares de outras orientações. Mas o ensinamento maior que eu tive é que nós temos que estar unidos na fé, principalmente na fé, de que nós temos que construir a justiça a partir de agora. É no nosso dia a dia, é na nossa ação cotidiana, como cidadãos e principalmente nós, que somos detentores de cargos públicos. Eu fico muito feliz de estar nesta sessão e lamento não poder permanecer até o final. Mas eu tenho certeza de que os senhores e senhoras compreenderão a tarefa que temos no exercício da presidência e a nossa responsabilidade de termos que nos ausentar. Eu já disse aqui no início que fizemos todos os esforços para que essa sessão não deixasse de ser realizada. Nós temos uma série de sessões, só realizamos as nossas sessões solenes às segundas-feiras à tarde e abrimos esta sessão exatamente porque entendemos a importância de se comemorar o Dia do Evangélico e de trazer esta comemoração para esta casa. Eu quero deixar aqui o meu abraço a cada um, de fato, a minha solidariedade na fé e dizer que nós nos sentimos muito orgulhosos, como presidente e como parlamentares, de estarmos realizando esta sessão nesta casa. E tenho a honra de passar a presidência a um deputado evangélico, que é o terceiro secretário desta casa, deputado Peniel Pacheco, que foi um dos que me ensinou muito. Muito obrigado. Neste momento, temos a grata satisfação de registrar entre nós as presenças de algumas lideranças evangélicas
e demais autoridades que nos honram com as suas presenças nessa cerimônia tão importante do Poder Legislativo. Registramos a presença do pastor Alfredo Santos do Nascimento, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, da Ceilândia. Registramos a presença do pastor Luiz Manuel de Souza, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Taguatinga Norte. Registramos a presença do pastor Antônio Alves de Oliveira, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Ceilândia Norte. Registramos a presença do presbítero da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Samambaia, na congregação 423, o irmão Josué Antônio da Silva. Registramos a presença da senhora Leia Márcia Nascimento, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Samambaia. Registramos a presença do pastor Arnaldo José de Souza, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus da Ceilândia Norte. Pastor Romildo Alves da Silva, da Igreja Pentecostal Avivamento Bíblico de Ceilândia. Pastor Joaquim Pereira da Costa, jubilado da Igreja Cristã Evangélica da 312 Norte. Pastor Valdidair Masson, da Igreja Evangélica Manar da Vida da M Norte, em Taguatinga. Pastor Neemias Pereira da Costa e sua esposa Ruth Faria Rocha, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus da Ceilândia Sul. Pastor Renato Andrade dos Santos, vice-presidente do Conselho de Pastores Evangélicos do Distrito Federal. Presbítero Antônio Fernandes de Miranda, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus da Ceilândia Sul. Evangelista Manuel José de Souza, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Taguatinga. Senhor Renato Andrade dos Santos, senhor Domingos Lamoglia, representando neste ato Sua Excelência, o senhor Senador da República, José Roberto Arruda. Senhor Antônio Nascimento, pastor da Igreja Cristã Evangélica de Taguatinga. Registramos a presença ainda do senhor Gesimiel Gomes, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Sobradinho, pastor, neste ato representando o pastor presidente. Ainda temos a alegria de registrar a presença do pastor Antônio Carlos Félix, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Paranoá. A presença do evangelista Marcos Galdino, da Casa da Bênção de Taguatinga, do pastor Júnior Brunelli, da Casa da Bênção de Taguatinga, do pastor Rui José de Moraes Barbosa, da Igreja Presbiteriana Unida do Brasil, e o pastor José Osmar Costa, da Igreja Evangélica Pentecostal Sinais e Maravilhas, em Ceilândia Sul, e no Gama e em Santa Maria. E o pastor Antão Maceno Chaves, da Igreja Pentecostal Avivamento Bíblico de Samambaia, e sua esposa Rosalina Líria e Silva Chaves. Alguns demais pastores nós estaremos mencionando na continuidade dessa sessão. Neste momento, dando sequência a esta cerimônia, ouviremos as palavras dos senhores líderes partidários e de blocos desta casa. Inicialmente, concedo a palavra ao líder do PTB, deputado César Lacerda. Senhor presidente, em exercício nessa casa, deputado e pastor Peniel. Excelentíssimo senhor, pastor representante das Igrejas Assembleia de Deus de Madureira, pastor Joel Moretti, senhor presidente do Conselho de Pastores do Distrito Federal, aqui representando na mesa o pastor Renato de Andrade, senhor pastor da Igreja Batista Central e cidadão honorário de Brasília, pastor Severino Vilarindo Lima, pastor da Igreja Assembleia de Deus de Brasília, João Antônio de Miranda, lá do nosso Gama, autor do requerimento desta comemoração, deputado Adão Xavier. Eu vou ser muito rápido, porque nós temos um protocolo que tem os minutos determinados. E nós queremos ouvir os pastores que estão na mesa. E por isso, hoje é o dia dos pastores, nos dá, senhor presidente, a mensagem que nós queremos receber. Nós estamos com os corações abertos à espera dessa mensagem. A mensagem também do pastor Peniel, que é nosso irmão,
e é o nosso deputado. Tem, senhores, determinadas leis que a gente tinha vontade de ser o autor. Esta lei que cria o Dia do Evangélico, criado pelo nosso irmão e deputado Xavier, é uma lei que todo deputado tinha vontade de ser o autor, mas ele foi escolhido para ser o autor e fez com muita propriedade e com muito amor a causa. Criou, e nós estamos aqui hoje vivendo o primeiro dia dedicado ao Evangelho. E depois de ouvir as palavras bonitas do Xavier, quase não resta nada a falar pela ciência e pela vontade e pelo coração com que ele aqui falou. E depois de ouvir também as sábias palavras proferidas pelo nosso presidente, deputado Geraldo Magela Pereira, só nos resta, senhores pastores, evangélicos, presbíteros, evangelistas aqui presentes, deputados, nós ouvimos os pastores que compõem essa mesa, para que hoje nós possamos levar para casa a palavra de Deus. Muito obrigado. Ouviremos agora as palavras do excelentíssimo senhor deputado Marcos Arruda, que falará como líder do Bloco Parlamentar Independente. Excelentíssimo senhor terceiro secretário desta casa, neste ato presidindo a sessão, e companheiro do meu partido, PSDB, o eminente deputado distrital Peniel Pacheco, excelentíssimo senhor pastor representante das igrejas Assembleias de Deus de Madureira, Joel Moré, senhor presidente do Conselho de Pastores do Distrito Federal, pastor Renato Andrade, senhor pastor da Igreja Batista Central e cidadão honorário de Brasília, Severino Vilarino Lima, senhor pastor da Igreja Assembleia de Deus de Brasília, João Antônio de Miranda, e aqui com muita emoção, eu quero parabenizar este meu amigo particular que aprendi a admirar. Ele é um deputado que transige, mas quando se discute problemas evangélicos, ele coloca esses problemas acima, inclusive dos seus interesses particulares. E aqui eu quero parabenizá-lo duplamente, não só pela brilhante ideia do requerimento de sua autoria, que permite hoje nós homenagearmos os evangélicos, como também teve a coragem, porque foi preciso coragem, deputado, de apresentar um projeto que cria o Dia do Evangélico. E aqui eu gostaria que todos nós saudássemos esse deputado com a salva de palma, deputado Adão Xavier. E para mim também é emocionante ver o meu companheiro de bancada do PSDB hoje presidindo esta sessão solene. O evangélico, convicto, deputado Peniel Pacheco. E aqui também vejo outros evangélicos, outros deputados,
como o deputado Marco Lima, deputado Vandir de Rúrio, deputado César Lacerda, que tem uma ligação muito grande. E aqui também eu quero homenagear todos os evangélicos aqui presentes, que foram citados. Eu gostaria de citar os nomes aqui, mas só a presidência tem esse privilégio, e já o fez, citando aqui os evangélicos. E para nós é importante, porque hoje é toda a população do Distrito Federal, senhor presidente. Toda a população do Distrito Federal. Porque esse requerimento do deputado Adão Xavier foi aprovado por todos os partidos políticos que representam a totalidade da população do Distrito Federal. Portanto, é uma homenagem. É uma homenagem de todos, indistintamente, inclusive de outras religiões, prestando esta justa homenagem a vocês, evangélicos do Distrito Federal. Gostaria de fazer uma confidência aqui, para não me alongar, porque outros líderes deverão falar nesta sessão, que eu diria, deputado Xavier, uma sessão histórica. Mas como católico que sou, aprendi a respeitar, porque na minha família tem uma ala muito forte que é evangélica. E na minha campanha fui convidado para participar de vários cultos evangélicos. E num culto, quando eu vi vários pastores desejarem sucesso para a minha candidatura e dizer que eles rezam pelas autoridades, naquele momento, não sei se eu estava inspirado, e eu afirmei, num culto evangélico, se é para eu, depois de eleito, me prostituir e me afastar dos ensinamentos de Deus, que Deus não me dê esta eleição. Muito obrigado. Ouviremos agora as palavras do excelentíssimo senhor deputado Luiz Estevão, líder do PMDB. Excelentíssimo senhor, terceiro secretário desta casa, neste ato, presidindo esta sessão, deputado Peniel Pacheco, senhor pastor, representante das igrejas Assembleias de Deus de Madureira, Joel Moretti, senhor presidente do Conselho de Pastores do Distrito Federal, pastor Renato Andrade, senhor pastor da Igreja Batista Central, e com muita honra para todos nós, cidadão honorário de Brasília, Severino Vilarindo Lima, senhor pastor da Igreja Assembleia de Deus de Brasília, João Antônio de Miranda, excelentíssimo senhor, autor do requerimento que ensejou a realização desta sessão, deputado Adão Xavier. Demais parlamentares aqui presentes, senhores pastores que nos honram com a presença nesta manhã de novembro, senhoras e senhores. Com muita honra, recebo a delegação do meu partido, o PMDB, neste ato representado aqui também pelo nosso presidente, deputado Odilon Aires, pelo deputado Filipelli, pelo deputado Cauí, para, em nome desse partido, com o maior número de assentos nesta Câmara Legislativa, dirigir uma saudação na sessão solene que hoje temos a honra de realizar. E a minha primeira saudação, evidentemente, há de ser dirigida ao deputado Xavier.
deputado Xavier, que com muita propriedade, com muita percepção, notou que havia essa grande lacuna na nossa legislação de não ter um feriado que propiciasse a todos aqueles que professam a fé evangélica a comemoração do seu dia. Por que escolher um dia para comemorar a fé que, na verdade, nós temos todos os dias? Porque é preciso que haja um dia de reflexão. É preciso que seja propiciado um dia em que as pessoas possam se encontrar e possam refletir sobre a felicidade que é acreditar em Cristo, acreditar em Deus. Porque nós vivemos num mundo hoje que, por incrível que pareça, consegue a cada mês eliminar todas as doenças que ao longo da história dizimaram a espécie humana. Doenças como as pestes, como febre amarela, peste bubônica, doenças como a tuberculose, como a lepra, e outras doenças que ao longo da história, a poliomielite, que trouxe tanta desgraça a tantas crianças, quantas doenças o conhecimento humano já conseguiu dizimar. E nós poderíamos até dizer que no mundo em que hoje se curam as pessoas com transplantes de órgãos, daqui a pouco tempo, talvez as pessoas não morram mais de doenças. Talvez as pessoas nem sequer envelheçam, em virtude dos progressos da engenharia genética. Mas, por mais paradoxal que pareça, o mundo que consegue curar as doenças e que consegue salvar as pessoas não dá resposta às angústias e às inquietações do ser humano. E hoje, o ser humano é presa da sua falta de fé, da sua própria inquietude. Assim é que hoje as pessoas morrem porque não querem comer. Quantos jovens no mundo morrem pela bulimia, pela anorexia? E o que são? São doenças do espírito, são doenças da cabeça. Quantos jovens se perdem no caminho das drogas? A maior tragédia do final do século XX. O homem conseguiu acabar com a bomba atômica, mas criou uma bomba atômica dentro de si mesmo, que é, infelizmente, o consumo de drogas. E o que é isso? É uma doença que a tecnologia, que a medicina não consegue curar. Porque é uma doença fruto da fraqueza do ser humano. Jovens hoje que muitas vezes se matam porque não encontram o motivo da vida. E qual é a resposta para todos esses males que hoje dizimam mais os seres humanos do que as próprias doenças? Sem falar da violência, que é a mais grave deformação que o ser humano traz dentro de si. Qual é a cura para isso? E a cura para tudo isso é tão simples. A cura para tudo isso é a fé em Deus. Porque Deus é a única resposta para as inquietações do ser humano. Eu me lembro que muitas vezes na minha vida, católico, praticante que sou, eu me perguntei, meu Deus, se Deus é tão bom, por que Deus fez as pessoas tão cheias de defeitos? Por que Deus, que é onipotente, onipresente e onisciente, que tudo sabe, que está presente em todos os lugares e que tudo pode, permitiu que a sua maior criação, sua maior criatura, que é o ser humano, guarde dentro de si tantas imperfeições? E eu quero dizer que essa pergunta angustiou muitas noites e muitos momentos de reflexão da minha vida. Toda vez que a gente se encontra com uma demonstração da fraqueza humana, é a pergunta que a gente faz. Meu Deus, com a sua onipotência, por que não fez todos os seres humanos perfeitos? E outro dia, em companhia do deputado Xavier, num trabalho de dar um certo auxílio material aqui, inúmeras igrejas que receberam esses lotes, que não puderam até o momento, em face da dificuldade financeira da nossa cidade, eu, que fui aquinhoado por Deus, que fui presenteado por Deus, com a graça de me tornar um homem rico, e no momento que visitava algumas dessas igrejas, para fazer pequenas, insignificantes doações de material, em relação à grandeza do trabalho dessas igrejas, eu li um pequeno trecho da Bíblia. E na leitura que estava escrito na parede, e na leitura daquele trecho da Bíblia, talvez eu tenha encontrado a resposta para aquela que talvez seja a minha maior angústia, quando eu percebo o seguinte,
Se Deus tivesse feito os seres humanos perfeitos, o mundo seria muito triste. Porque todos os seres humanos se bastariam dentro de si. Seriam a essência do egoísmo. Porque é através das nossas fraquezas, é através das nossas dificuldades que nós percebemos a nossa insignificância. E ao percebermos a nossa insignificância, nós buscamos a superação das nossas deficiências na companhia dos amigos. E alguns, graças a Deus, cada vez mais entendem que só vão encontrar isso buscando a Deus. Deus nos deu os defeitos. Deus permitiu que nós tivéssemos defeitos, mas nos deu também a chave para encontrar a resposta a essa angústia. E a resposta a essa angústia está, sem dúvida alguma, na busca do seu caminho, na busca de Deus, na proteção da fé. Quero dizer que há que se fazer justiça aqui a um grande homem da política do Distrito Federal, o ex-governador Joaquim Roriz. Quando ouvi o deputado Xavier, com muita justiça, mencionar os mais de 100 lotes de igrejas que foram doados a essa obra extraordinária que as igrejas fazem, eu me lembrei do governador Roriz. E me lembrei da sua extraordinária percepção política e social, porque ele sempre teve dentro da sua mente a visão de que, ao instalar uma igreja num local, ele mais do que aquele gesto de natureza religiosa, ele estava dando àquela localidade um centro de reflexão, de encontro social e abrindo espaço para que, mais uma vez, pessoas dedicadas como aquelas pessoas que estão aqui hoje, pudessem dedicar o seu trabalho à extraordinária obra social feita pelas igrejas. Porque muito mais do que qualquer secretaria do governo, ou de qualquer governo, este que está aí, ou todos que já passaram, nada se compara ao trabalho social desenvolvido pelas igrejas no Distrito Federal. Ai de nós, ai de nossa sociedade, ai de todos os brasilienses, não fosse essa extraordinária obra que todos os dias, anônima e silenciosamente, as igrejas da nossa cidade fazem. Eu confesso que eu teria aqui, até pela emoção dessa convivência e dessa belíssima homenagem que nós vemos aqui, eu teria razão para falar muito tempo. Mas nós temos aqui outras pessoas, evidentemente, que também terão mensagens muito ricas, principalmente porque são mensagens vindas do coração para transmitir a todos. Me lembro quando há poucos dias conversava com o deputado Peniel Pacheco, que preside hoje esta sessão. E conversava com ele sobre, procurando naturalmente, curioso que sou, estudioso que procuro ser, compreender a natureza da criação do movimento evangélico, da igreja evangélica. E recebi também do deputado Peniel Pacheco uma observação que me marcou, quando o deputado Peniel Pacheco me lembrou que a igreja evangélica, o nascimento do movimento evangélico, através de Calvino, Zwinglio, Lutero e outros mentores desse movimento, se deu num dos momentos de maior clarividência da história da humanidade, que foi o renascimento dos séculos XV e XVI e meados do século XVII. Portanto, foi um momento, sem dúvida alguma, de grande lucidez do mundo. Momento que revolucionou o obscurantismo na Idade Média. E dentre todas as grandes reformas havidas no mundo, naquele momento de extraordinária inspiração na história da humanidade, dentre elas, destaca-se, sem dúvida alguma, o movimento evangélico. Agradeço ao deputado Peniel Pacheco por ter me avivado essa informação tão rica na compreensão das razões de todos nós. Quero dizer que outro dia, no meu gabinete, chegou às minhas mãos um jornal evangélico. E nesse jornal eu tive também uma grande alegria, ao ver na primeira página uma foto do pastor Divino, na União Soviética, recebendo os documentos de um prédio, outrora pertencente à Polícia Secreta Russa, a KGB, onde será, se não me engano, se a memória não me trai, instalado o primeiro templo evangélico naquele país. Que coisa extraordinária!
Porque mais uma vez, é a derrota do obscurantismo, é a derrota da mediocridade, é a derrota daqueles que pretendem criar um Estado deformando a natureza humana, negando ao ser humano um dos mais sagrados direitos que ele tem, o direito de acreditar em Deus. Durante mais de 70 anos, aquele país tentou essa missão. E, felizmente, a história triunfa sobre todos os próprios erros. E o que nós vemos naquele jornal, no registro desse acontecimento, é simplesmente isso. Que, mais uma vez, a fé em Deus, mais uma vez, a certeza que o ser humano tem de que ele só se completa no seu encontro com Deus, triunfa sobre todas as forças que tentaram fechar as portas de Deus a um segmento tão expressivo do nosso planeta. Para terminar, eu gostaria de dizer que há muito pouco tempo tive um grande choque na minha vida, quando me deparei com uma notícia de jornal de que um criminoso com mais de 50 mortes, dentre as quais 21 eram assassinatos de policiais militares, tinha se mudado para Brasília com o propósito de sequestrar a mim ou a minha família. Nesse momento em que a gente recebe uma notícia dessas, notícia estampada em todos os jornais, a gente realmente se aflige. Se aflige porque pergunta, meu Deus, por que será que alguém, chega a pensar em perpetrar um ato tão covarde, um ato tão desumano, um ato tão indigno de uma pessoa? E naquela angústia, na reflexão com a minha família, eu recebi de uma pessoa que eu não conheço. Eu recebi este cartão na minha casa. Fiz questão de emoldurá-lo e colocá-lo no meu gabinete para que eu possa ter as palavras que estão escritas aqui sempre em minha mente. E ela simplesmente é a transcrição de um dos salmos mais bonitos da Bíblia, que todos, naturalmente, aqui presentes conhecem, que é o Salmo 91. E que diz o seguinte: Tu, que habitas sob a proteção do Altíssimo, que moras sob a sombra do Onipotente, dize ao Senhor: Sois meu refúgio e minha cidadela, meu Deus em quem confio. É Ele que te livrará do laço do caçador, da peste perniciosa. Ele te cobrirá, e sob suas asas encontrarás refúgio. Tu não temerás os terrores noturnos, nem a flecha que voa à luz do dia, nem a peste que se propaga nas trevas, nem o mal que graça ao meio-dia. Caiam 1000 homens à tua esquerda e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Felizes dos homens que podem conhecer essas palavras. Muito obrigado. Registramos ainda a honrosa presença dos seguintes pastores que se acham entre nós. Pastor Mariano Almeida Falcão, da Igreja Pentecostal Avivamento Bíblico da Ceilândia, e sua esposa Maria Marta Falcão. Bispo Rodrigues, da Igreja Universal do Reino de Deus. Pastor José Lima da Silva Júnior, da Igreja Pentecostal Avivamento Bíblico de Ceilândia. Pastor Silvério Pires de Oliveira, da Igreja do Monte, no setor M Norte. Pastor Cirilo Teófilo, jubilado da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Ceilândia. Pastor presidente da Igreja do Monte, Jorge Neves da Mata. Pastor Antônio de Araújo Neto, da Igreja Pentecostal Mais Que Vencedores, da Asa Norte. Pastor Valcir Fernandes Canto, da Igreja Missionária Evangélica Betel Brasileira. Evangelista Delfino Nascimento, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Samambaia. E o presbítero Francisco Chagas Fernandes, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Samambaia. Também o evangelista Alcindo Rodrigues Chaveiro, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Samambaia. Ouviremos nesse instante as palavras do excelentíssimo senhor líder do PDT nesta casa, deputado João de Deus.
Excelentíssimo senhor terceiro secretário desta casa, neste ato presidindo a sessão, pastor e deputado Peniel Pacheco, senhor pastor, representante das igrejas Assembleia de Deus de Madureira, Joel Moretti, senhor representante do Conselho de Pastores do Distrito Federal, pastor Renato Andrade, senhor pastor da Igreja Batista Central, cidadão honorário de Brasília e pai do meu companheiro, sargento Vilarino, pastor Vilarino Lima, senhor pastor da Igreja Assembleia de Deus de Brasília, João Antônio de Miranda, excelentíssimo senhor, autor do requerimento desta comemoração, meu amigo e futuro companheiro de partido, deputado Adão Xavier, eu conheci o Xavier quando a gente acompanhava a apuração dos votos. E aí eu achei muito engraçado e muito criativo quando o Xavier ia para a televisão na campanha e dizia, se o Xavier me permite, dizia assim, vocês sabiam que Samambaia tem um candidato? Sou eu, Xavier. E aquilo me impressionou. E aí, na arrecadação dos votos, eu repeti isso para o Xavier, sem conhecê-lo. Aí o Xavier me respondeu, eu estava sentado, comendo uma quentinha, com tênis sujo, né, Xavier? Aí ele falou, quem é você? Eu falei, meu nome é João de Deus. Aí o Xavier falou, já me falaram que você é meio encarnador mesmo. Daí, aconteceu a minha amizade com o deputado Adão Xavier. E eu tenho aprendido muito com o Xavier. Outro dia a gente conversava e eu dizia que Deus é muito generoso conosco. Por quê? Eu, sargento da Polícia Militar, expulso. E o Xavier, uma pessoa desconhecida para a sociedade de Brasília e conhecida no meio evangélico. E aí Deus nos deu a oportunidade de representar o povo do Distrito Federal. Eu agora, me deram um livrinho ali, onde eu lia alguma coisa, num versículo, se não me recordo muito bem, acho que de Daniel, dizia, o povo que conhece Deus é mais forte e mais ativo. O povo evangélico é forte, por isso que tem um deputado, representando como deputado Adão Xavier, o deputado Peniel Pacheco, o deputado Vasni Derrori, o deputado Marco Lima, são deputados ativos em defesa do povo de Deus. E eu agradeço muito a Deus, até porque me deu o privilégio até de namorar com uma cantora evangélica, que vai até cantar hoje aqui, a Dalvani, que me abandonou porque eu fumava. Aí agora ela diz, João, eu casei, estou casado. Eu digo, pois eu deixei de fumar. Eu quero agradecer ao deputado Adão Xavier por ter me dado essa oportunidade e agradecer ao povo evangélico que está aqui para, nesse ato, referenciar a Deus e louvar o povo evangélico. Muito obrigado. Ouviremos agora as palavras do excelentíssimo senhor deputado Miquéas Paz, líder do PCdoB. Excelentíssimo senhor terceiro secretário desta casa, neste ato, presidindo a sessão, deputado Peniel Pacheco, excelentíssimo senhor pastor representante das igrejas da Assembleia de Deus de Madureira, pastor Joel Moretti, excelentíssimo senhor representante do Conselho de Pastores do Distrito Federal, pastor Renato Andrade, excelentíssimo senhor pastor da Igreja Batista Central e cidadão honorário de Brasília, Severino
Vilarino Lima, excelentíssimo senhor pastor da Igreja Assembleia de Deus de Brasília, pastor João Antônio de Miranda, e excelentíssimo companheiro desta casa, deputado Adão Xavier, em nome dos quais eu gostaria de também cumprimentar os demais pastores evangélicos aqui presentes. Hoje nós estamos no ano de 1996. Há 1996 anos atrás, a Terra teve a grata satisfação de conhecer provavelmente um cidadão que jamais terá igual na face da Terra. Um cidadão que, no alto de sua sabedoria, nos colocava coisas muito simples, muito objetivas e muito práticas. Esse cidadão do mundo tinha a capacidade de nos dizer que deveríamos ser tão somente pessoas simples, e consegue resumir em uma única frase o que é mais essencial no ser humano. E esse ele colocou como seu principal mandamento: amai ao próximo como a ti mesmo e a Deus acima de todas as coisas. Provavelmente essa frase, se observada, se ela pudesse ter realmente sido observada, nós teríamos um outro planeta. Nós teríamos um planeta mais ameno, nós teríamos um planeta que não degrada a sua própria capacidade produtiva, nós não teríamos um planeta que tem capacidade de destruição de centenas e centenas de vezes mais do que a necessidade, ou seja, um planeta que consegue armazenar a quantidade suficiente de equipamentos bélicos que seriam capazes de destruir a face da Terra algumas centenas de vezes. Se este mandamento tivesse sido observado, paralelo a um outro que eu tenho a felicidade de carregar o nome, que é o nome de Miqueias, e em Miqueias consta que um dia a terra verá transformada as espadas em relhas de arado e as lanças em podadeiras. E aí, sim, nós teremos a condição de ver uma terra mais feliz. Basta tão somente ouvir essa frase simples e objetiva: amai ao próximo como a ti mesmo. E infelizmente nós não aprendemos. Passado 1996 anos, nós não aprendemos. Passado todo esse tempo, nós ainda não descobrimos que basta ser simples, basta olhar nos olhos das outras pessoas, basta compreender que uma palavra elementar chamada amor pode ser a grande condução para mudar a nossa vida, para mudar a relação familiar, para mudar a relação no trabalho, para mudar a relação na vida política, para mudar a relação na vida empresarial, para mudar a relação no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E quiçá um dia, e eu torço para que eu possa ainda estar vivo para presenciar este momento, essa terra será assim, banhada por uma grande varredura. E eu aprendi uma palavra quando frequentador da religião que tive durante 18 anos, que era simbolizada com a palavra Armagedon, que era o símbolo da mudança que a terra passaria, que a terra deverá passar. E a gente torce para que rápido essa mudança venha, porque eu acredito que o ser humano de bom coração, eu acredito que o ser humano que tem a determinação de querer mudar a face da terra, se sente até um pouco cansado de não perceber um futuro mais promissor para os nossos filhos. Mas mesmo apesar do cansaço, está aqui uma infinidade de pessoas que, mesmo a despeito deste cansaço, acreditam e lutam por o ideal de uma sociedade amorosa, de uma sociedade fraterna, de uma sociedade amiga. E por isso, mesmo com distintas formas de observação dos mandamentos bíblicos, tem um pensamento único, que é um dia observar essa terra como uma terra paradisíaca, como uma terra que haverá de voltar a jorrar leite e mel. E a gente, com certeza, sabe que isso acontecerá
porque felizmente ainda existem muitos homens e mulheres de bom coração. Parabéns, deputado Adão Xavier, por ter dado a esta casa a honra de podermos debater um assunto extremamente importante e que é a cada dia mais pertinente, pois, afinal de contas, temos perdido a noção de beleza, a noção de simplicidade, que aquele homem, nascido há 1996 anos atrás, tentou ensinar à humanidade, que ela ainda não conseguiu aprender. Mas temos a certeza que um dia aprenderá. Muito obrigado. Registramos neste momento a presença honrosa entre nós, representando a Câmara Federal, do excelentíssimo senhor deputado federal Paulo César Marques de Velasco, a quem gostaríamos de convidar para tomar assento conosco à mesa dos trabalhos. Agradecemos ainda a presença do pastor Luiz Mário da Conceição Machado, presidente da Igreja Evangélica Jesus Cristo Salvador do Mundo. A presença do pastor Vargas Pereira Alves, do Ministério Novo Renascer do PSUL, na Ceilândia. Pastor Cícero Pedro da Silva, da Igreja Evangélica